Olá pessoal, bem-vindos à Fábrica de Inglês. Hoje vamos fazer dicas número 8, dicas para aprender inglês. Importante essa dica porque eu vou falar para vocês o motivo para o qual a fluência, a tal fluência serve. Essa palavrinha fluência ela pode ser muito enganosa, porque se fala em obter fluência. Não existe isso. A fluência tem que ser ela desde o começo. Você começa a aprender quando tem fluência. Olha o que eu estou dizendo. Você começa a aprender quando tem fluência. Antes de ter fluência, você não está começando a aprender. Então tem que começar pela fluência. Não é? No fim do curso eu vou ter fluência. Está errado isso. Por incrível que pareça, está completamente errado. O sistema não começa a funcionar sem fluência. E você também não adquire vocabulário sem fluência. Ah, é? Eu vou falar de algumas técnicas para adquirir vocabulário, também na dica de hoje. Espero que dê tempo. Mas já vou avisando. O vocabulário não vem antes. As pessoas pensam que eu aprendendo algumas palavras ou muitas palavras, tanto faz, mas aprendendo palavras, eu começo a aprender inglês. Não começa. Nem brinca. Você está só adquirindo informações. Você não está aumentando a tua, ou iniciando a tua capacidade de se comunicar em inglês. Quando você vai adquirir vocabulário em primeiro lugar, como é que fala gato em inglês? É cat. E com som errado ainda por cima, né? Em geral. Em geral não, quase sempre. Você não está começando a aprender. Não está nem sequer começando a aprender. Tá? Começa a se aprender quando você começa a adquirir fluência. Aí que você começou a aprender. Por isso tem que partir para o assunto fluência no primeiro momento, no primeiro dia de aula. Fluência. Claro, porque a linguagem ela é fluente por natureza, como a água é fluente. Para que serve ter fluência? Olha só, hein? A dificuldade de quem não domina o idioma não é a dificuldade de falar. Todo mundo fala em falar inglês. Você fala inglês? Eu quero falar inglês. Eu quero aprender a falar inglês. Falar. Mas se vocês pensarem na realidade mesmo do que acontece com as pessoas, quando elas têm alguma dificuldade num idioma, não é no falar. Eu quero dizer, eu entendi tudo, eles estão conversando um negócio e agora eu quero dizer uma coisa, mas não consigo dizer. Não é assim que acontece. Você não entende nada. Bolhufas do que estão falando lá, duas pessoas conversando em inglês, ou do filme, ou da letra da música. Você não entende. A principal dificuldade, a dificuldade inicial, não é não conseguir falar, é que você não consegue entender. Essa que é a dificuldade, na real. Todo mundo presume que o negócio é falar, né? Aprenda a falar inglês em tanto tempo, não sei o quê, né? E aprender a compreender. A dificuldade é a incapacidade de compreender o que está sendo falado em inglês para você ou entre pessoas que estão falando inglês. Essa é que é a dificuldade de um idioma. Eu não entendo o que eles falam. E o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que entender. Mas espera aí, não é assim. Como é que faz para entender? Tem que ter fluência antes. Ué, mas como é que eu vou ter fluência numa coisa que eu não entendo? Problema nenhum. Assim que vocês aprenderam português. Tendo uma fluência completa. Sem saber o que estava falando. Com 1 ano e meio, 2 e meio anos de idade. O irmão maior fala assim, mãe, dá um copo d'água. Aí o pequenininho com quase 2 anos fala, nossa, vê aquela deusa levantar e pegar um copo d'água para o marmanjinho e fala, opa, vou eu também. Nossa, ela nem entende, porque ele só reclama de alguma coisa, né? Mas ele pegou o ritmo direitinho, o ritmo, a fluência, direitinho do que ele ouviu. É a primeira coisa que uma criança aprende, o ritmo das coisas. E é a primeira coisa que inicia quando nós começamos a adquirir um idioma, seja o nosso próprio ou seja um outro idioma.
Porque o sistema só funciona de maneira fluente, assim como a gente só bebe água fluente, fluida, né? Não vai beber gelo, não vai lavar a mão com pedra, cubo de gelo. Tá? Primeiro vem a fluência, por incrível que pareça. E as nossas ferramentas, Sound, Structure e Comprehension, trabalham exatamente com isso, não se preocupem. Na Fábrica de Inglês vocês estão com a razão. Primeiro com fluência. E aí começa a entrar o vocabulário, tal vocabulário, que não é feito de palavras, é feito de sons, dentro de uma fluência. Senão não tem sentido. Que sentido tem esse dedo aqui se ele não estiver na minha mão? Aqui, completa, e no meu corpo, e fazendo as funções já fluentemente, né? Eu quero pegar um negócio, eu pego. Para que serve o meu dedão, aqui esse dedo, se ele estiver separado? Paft, digamos que fosse possível, né? Tá separado, tá aqui, ó, fica aí. O que ele adianta? Nada. Não dá nem para roer a unha dele, não tem graça. Nada. Ele isolado. Assim são as palavras isoladas, não servem para nada. E não são retidas. Você não vai acumular informação de milhares, dezenas e dezenas e dezenas, centenas de milhares de palavras. Fluência, em primeiro lugar. E não é fluência para poder falar, não. É para começar a aprender. Então a fluência ela não serve para falar corretamente, principalmente. Serve para conseguir compreender as coisas. Essa é a realidade. Acredite se quiser. Aliás, acredite fazendo o curso usando as ferramentas Structure e Comprehension, onde a coisa é fluente por natureza, desde o comecinho, tá? É assim. A comunicação e a linguagem são como o sexo. Tanto a linguagem, a comunicação, como o sexo foram feitos, né? Evoluíram até ficar como são, para serem realizados de maneira mútua. Se vocês pensarem um pouquinho, o resto das coisas que a gente faz, tipo respirar, andar, comer, tudo isso a gente faz sozinho. A gente come sozinho, anda sozinho, vai no banheiro sozinho, fica de pé sozinho, faz tudo sozinho, trabalha sozinho se quiser, né? Não tem problema nenhum. Mas sexo sozinho não dá em nada, né? Não funciona, não foi feito para isso. E fala sozinho, não é para isso. Não fala sozinho, você pode até falar, mas não vai ter resposta, né? Não foi feito para isso. E são as duas únicas coisas que foram estabelecidas em nós, seres humanos, para serem feitas com outra pessoa. As únicas duas. O resto tudo, pensa um pouco, o resto tudo você pode fazer sozinho. Menos falar e transar. Os dois, tanto quem fala como quem ouve, tem que estar equipados. Tá? Para quê? Para receber ou para emitir. No sexo também, né? Tem que estar equipado. Então, para poder entender, eu tenho que ter um equipamento lá dentro. Lá dentro do meu córtex cerebral. São sons que eu tenho que ter instalados lá para eu poder entender. Eu não entendo se eu não tiver aquele negócio lá dentro já, que me indica que eu posso falar também aqueles negócios que eu tenho lá dentro. Por exemplo, vou dizer uma frase para vocês. Vocês entendem o que eu estou falando? Pronto, vocês entenderam essa frase que eu falei, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Por que vocês entenderam? Porque vocês são capazes de falar isso de volta. Quer dizer, porque vocês têm essas palavras aí, vocês são capazes de emitir essa mesma frase, vocês entendem o que eu estou falando, você entende o que eu estou falando? Vocês têm esses sons instalados aí em português. Aqui dentro. No córtex cerebral, na forma de imagens sonoras. Que nem isso aqui, ó. Sabem o que eu estou fazendo? Por quê? Porque é isso aqui, né? Instalar o dedo. E sabem fazer também? Aí, sem ver, sabem. Por quê? Porque tem a imagem sonora disso aqui instalada aí dentro. Assim como tem todas as imagens sonoras disso aqui que eu estou dizendo. Em português. Trata-se disso, então.
vocês precisam instalar as imagens sonoras do inglês para poder entender o inglês. E como é que instala? De maneira fluente, é lógico. São imagens fluentes, né? Aqui a gente instala. Por isso que a criança começa com os ritmos, quando ela aprende a falar o seu próprio idioma nativo. E não sai nunca daquele ritmo, ela melhora. Em vez de dizer, ela no fim vai dizer, mãe, me dá um copo d'água, né? Que nem o outro. Ele só pega aquele ritmo, em primeiro lugar. Depois vai colocando as precisões sem nunca sair daquele ritmo. A fluência é o nascer da linguagem. É o nascer do aprender a falar um outro idioma também. Então tem que estar equipado. Se um só estiver equipado, não funciona. Tá? Tem que os dois estarem equipados. Tá? Então quem ouve tem que estar equipado com os sons que ele está ouvindo. Se eu não tiver lá dentro, localizados, na forma de imagens sonoras, os sons do que uma pessoa fala para mim, eu não entendo essa pessoa. Não tenho a menor ideia do que ela está falando. Se eu não tiver aqueles sons. Vocês estão entendendo? Então eu preciso primeiro colocar os sons do inglês aqui dentro para que eu possa entender as pessoas. E aí eu respondo também com outros sons, etc., que eu também tenho instalados lá dentro. Daí então que serve a fluência. Não é inicialmente para você falar, é para você começar a entender as coisas. Muito bem. Vocabulário. Eu vou apresentar para vocês duas técnicas de aquisição de vocabulário. Como é que faz para ganhar vocabulário de um jeito rápido? Uma coisa muito importante é que a fluência faz parte da pronúncia. Se eu não souber o som daquela palavra que eu estou tentando adquirir como vocabulário, eu não vou guardar ela, porque eu não vou ouvir ela pronunciada daquele jeito errado. A linguagem é assim, ela é mútua para que várias pessoas possam usar mutuamente para se comunicar. Está de acordo? Então tem que ter um acordo, uma convenção, né? Tal palavra, aquele bicho lá que faz miau, ele chama gato, ele não chama jato, não chama gueto, não chama gabo, não chama nada a não ser gato, em português. Em inglês ele chama cat. E se eu falar cat, já era. Você não vai ter, você não está dentro da convenção de que em inglês aquele bichinho lá chama cat. É outro som, tá? E a fluência dentro da qual esse gato ou cat vão estar é um todo. O cat é apenas um setor, que nem aquele dedo que eu falei, que tem que estar junto com os outros para poder usar, para poder segurar as coisas. Não adianta eu pegar ele separado, tá? Ele não vai ser processado como som linguístico, ele vai ser processado como uma informação, geralmente escrita. O grande pecado é esse justamente, que a gente, quando vai fazer um curso de inglês, recebe texto e não é nem alfabetizado para aquele texto, né? É gravíssimo, tá? Tem um pequeno filme no nosso canal do YouTube chamado O que é Fluência? É bem interessante, vejam isso, tá? Falando de como é que a pessoa vai beber um copo de gelo. É bem explicativo de o que significa a palavra fluência. Aliás, é uma palavra muito enganosa, fluência. Parece, sei lá, a pasta de dente tem inventaram a refrescância. Sei lá, fluência é uma bobagem. Porque na realidade a linguagem é fluente desde o começo, por natureza, ela é assim. E ela é processável assim. Ela não é processável pelo aparelho que processa, o órgão que processa a linguagem, porque não é a cabeça que está me mandando dizer estes sons. A minha cabeça está mandando pensar algumas coisas, que se transformam em sons que eu sou capaz de emitir, porque eu tenho um órgão que faz isso, um aparelho que faz isso, que não é só a garganta e a língua, tá? É lá no cérebro funcionando uma série de circuitos que trabalham com sons, fundamentalmente. Depois o pensamento é outra área, nem a minha área, não sou psicólogo, nem padre, nem nada disso, né? Eu sou instalador dos sons do inglês. O resto vai sozinho, tá? É muito mais fácil do que vocês imaginam. É só saber o que fazer, tá? Vejam esse filmezinho, é bem bacana. Para vocês terem uma ideia por que ficou essa mania de usar texto para aprender a falar e usar de maneira errada, o texto é o que dá lucro para as escolas de inglês, sabia? Isso aqui, por exemplo, é a maior escola do mundo.
O foco dela se tornou em inglês há um tempinho atrás. Agora ela mexe com de tudo, tá? Mexe com muitas coisas. Mas vejam só o faturamento desse negócio aqui, ó. 4.874 milhões, ou seja, 4 bilhões 874. Isso em um ano, 2014. Peraí, tá na última linha embaixo. 4 bilhões, 5 praticamente, 5 bilhões, hoje deve estar faturando 6 bilhões de libras esterlinas, 20 bilhões de reais, mais ou menos. Fazendo o quê? Olha só, essa é a sede, isso aí não é sala de aula não, é lugar de contar dinheiro, administrar. Ela é a compradora da maior parte das escolas, da maior parte não, mas de uma boa parte das escolas de inglês do Brasil, né? Então, Wizard, Yazigi, Skill, não sei o que, Microlins, SOS, People, Meu Inglês, essas escolas todas foram compradas pela Pearson, inglesa. E olha só, a Pearson é uma empresa multinacional, né? E é a maior empresa de educação e a maior editora de livros do mundo. É a maior editora de livros do mundo. O que ela faz? Vende livro. E monta escola de inglês. Vocês entenderam por que tem tanto livro de inglês nas escolas? É a primeira coisa que você chega e compra. Ninguém fala muito, né? Ninguém pensa até. Você vai na escola de inglês, se inscreve, matricula, paga a matrícula e depois você paga o livro separado. Parece que os valores são diferentes conforme o livro, conforme o método, o livro que você usa, né? E custa caro, bem caro o livro. Esse livro é que é o lucro das escolas de inglês. As aulas, elas pagam para o professor e para o pessoal, administração, etc e tal. O lucro é o livro. É lá que se ganha dinheiro. Está aqui, a maior editora do mundo e a maior escola de inglês do mundo. Isso é geral. Para mim não é nenhuma surpresa isso, porque eu dou aula há muito tempo. E quando eu comecei a dar aula, com 18 anos, eu participei de muitas escolas diferentes. Várias, né? Sempre procurando melhorar. Olha só a data disso aqui. Essa é a minha primeira carteira de trabalho, única carteira de trabalho, 1973, quer dizer, faz 40 e tantos anos. Tá lá. Dei aula em várias escolas, na região de São Paulo principalmente, mas dei aula em outros países também, em várias outras escolas, de vários lugares, né? Aqui dei muita aula de inglês e nunca funcionava. Até eu descobri que existia outro assunto completamente diferente, que é o que agora nós fazemos com a fábrica de inglês. Bem, quer dizer que a gente não trabalha com texto? Trabalha sim, senhor. Inclusive a gente trabalha de um jeito certo. Porque nas escolas de inglês eles te dão um livro, mas não te vendem o livro, mas não te alfabetizam. Você não fica alfabetizado para aquele livro. Mesmo no fim do curso você ainda não é alfabetizado. Vocês já viram a ferramenta Sound, onde a gente faz uma alfabetização em inglês turbo, num instante, explicando aquela relação entre as letras, né? Quais são os sons das vogais, e sempre usamos isso também na ferramenta Structure e na ferramenta Comprehension para ir aumentando essa alfabetização, de maneira que vocês pronunciem qualquer palavra que estiver escrita de maneira correta. E principalmente, a gente usa texto, mas sabe como usar. Que na ferramenta Structure a gente explica, nós usamos texto, mas nós queremos usar o texto para quê? Para ir até a fala, com o texto. Imediatamente, partir para a fala, através do ritmo, tá? Quer dizer, através do som rítmico. E tchau texto. Ele foi um apoio, uma muleta até chegar na fala, rapidamente, na primeira aula. A cada aula nós pegamos o texto, usamos, ótimo, tchau texto, vou ficar com aquela imagem sonora. A realidade da linguagem é sonora, ela não é impressa preto no branco. Em qualquer instante de uma lição a gente já passa de
texto para fala, de texto para fala. Usamos o texto e depois tchau. Nada mais de texto. A gente adquiriu a capacidade de emitir aqueles sons e, melhor ainda também, de compreender aqueles sons. Tá? Vocabulário adquirido, sim, nós temos que usar texto em inglês. É a principal fonte de vocabulário adquirido aqui no Brasil, no caso onde a gente não tem um montão de gente falando ao nosso redor o tempo todo. Né? Então, sim, senhor, texto em inglês é usado e bem usado aqui na Fábrica de Inglês. Então, técnicas de aquisição de vocabulário, a gente já falou disso. Na dica anterior, falamos não isolar a palavra, podem rever lá, é bem importante aquela dica, tá? A dica número 7, onde a gente falou sobre o vocabulário. Não isolar a palavra, colocar a palavra em contexto, fluentemente, fluente, não tem contexto mais ou menos, não, contexto blá 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 blá, como nós estamos falando português, tá? O som, tanto da palavra como da frase inteira, deve estar correto. E a fluência é parte dessa correção. Se não tiver fluente, não está correto o som. O som está errado. Logo, ele não vai ser processado pelo aparelho linguístico. Não vai ser guardado, não vai ser possível de usar depois, você vai esquecer, etc. E não vai adquirir vocabulário, tá? Porque o vocabulário entra como parte de uma fluência, tá? Então, se eu quero ter vocabulário, então eu que seja fluente naquela estrutura rítmica. Aí naquela estrutura rítmica tem um pedaço do som, que a gente pode chamar de palavra, ou de expressão, ou de verbo de duas palavras, ou mais palavras, expressões, né? Que está dentro de uma fluência. Aí eu guardo aquela expressão, aquela palavra, aquele pedaço de som que eu quero. Que as pessoas costumam chamar de vocabulário. Vocabulário é vocábulo, né? Vem de vocábulo, que é uma palavra. Não é isso. Então podemos usar texto, podemos usar palavras, mas temos que saber bem com o que estamos lidando. É uma espécie de muleta que tem que ser jogada fora ou guardada o mais rápido possível. Tá? Usar leitura sem texto é uma técnica muito bacana, tá? Outra coisa muito interessante é usar um troço chamado desfocalização, que eu ainda não expliquei. Eu estou fazendo propaganda dessas duas técnicas porque elas devem ser usadas mesmo, tá? Vamos usar texto para adquirir vocabulário? Sim. Então vocês já sabem de uma coisa, a fluência vem antes do vocabulário. E agora vocês vão aprender duas técnicas de usar texto, sim, que são a leitura sem texto e a desfocalização, que eu vou passar para vocês na próxima Dicas para Aprender Inglês, número 9. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima Dicas para Falar Inglês, quando vamos falar então dessas duas técnicas. Até mais.